Bom, então, muito bom dia a todos. Muito brevemente agradeço o convite que me foi feito para estar aqui nesse evento de fundamental importância, como aqui já foi muito bem falado, e que teve um excelente começo. Aprendemos já até agora muito. Eu começo desde já agradecendo quer à Maria João, quer à Emelim o convite para mais este desafio, para falar aqui na nossa casa e para falar sobre um tema que me é particularmente caro, não fosse eu professor, que é a educação na lusofonia, e não fosse eu um estudioso de uma parte não tão falada da lusofonia, mas que para mim tem um lugar muito importante no meu coração, que é a parte oriental, digamos assim, e sobretudo Goa. E não queria deixar de enfatizar, desde logo, o papel importante que o Instituto Camões tem em Goa, onde tem desenvolvido um trabalho fascinante e fundamental para a promoção do ensino do português numa terra que tem características muito especiais também ao nível do falar português, porque ainda hoje em Goa falar português é reservado à minoria e é uma opção política. E ainda hoje, o Instituto Camões tem contribuído muito para combater isso mesmo. Porquê? Porque a realidade goesa, e eu vou falar aqui de um ponto de vista histórico ou jurídico, é uma realidade um pouquinho diferente da de muitos dos outros países territórios onde se fala português, porque, desde logo, o ensino em Goa foi, desde muito cedo, controlado pelas suas elites. E eu, quando falo de elites, não falo de elites coloniais, não falo de elites brancas, falo das elites locais. Falo daquilo que podemos designar como sendo elites indianas. Ou seja, o ensino goês, que é um ensino com tradições profundas, é, pelo menos desde o século XIX, criado, controlado e muito promovido por estas elites para si mesmas. Estamos a falar de uma sociedade dividida em castas, portanto, isso também contribuía para esta divisão do ensino. Chamo a atenção para isto mesmo, para o que eu vou falar agora sobre o ensino em Goa, ser o ensino de elites, feito por elites e reservado por elites. Por exemplo, Goa, creio que foi o primeiro local no espaço lusófono, fora do território português, onde houve um estabelecimento de ensino superior, que foi a Escola Médico-Cirúrgica de Goa, que foi desde logo muito controlado por essas mesmas elites. Goa foi o local onde se começou primeiro a estudar direito fora do espaço português, também as escolas controladas por estas elites. Mas eu vou falar, sobretudo, do movimento chamado perismo, que é, e eu sou da área do direito público, que é, talvez, a mais original criação da história jurídico-constitucional portuguesa. Não surgiu aqui, surgiu na Índia, feito por indianos. Há muito tempo atrás, o professor Marcelo Caetano dizia, curiosamente, caso curioso, alguns dos mais eminentes nomes da medicina e da magistratura portuguesa nos últimos século e meio são indianos. Não é caso curioso nenhum. Não há coincidências. É o resultado de um trabalho levado a cabo em Goa por goeses, pelo menos desde finais do século XIX. E foi um trabalho levado a cabo por sobretudo ao abrigo desta corrente que eu vou ter a falar um bocadinho, chamada perismo. Eu não sei como é que isto se muda. O perismo é essa corrente criada por este senhor, que é o Bernardo Pérez da Silva, que é, do fundo, aquele que a teorizou e que lhe deu força. Estamos a falar de Goa, e vou-me referir sobretudo aos territórios mais centrais, Tisvadi, Bardês e Mormugão Não estou a falar destes goeses, não estou a falar de hindus, não estou a falar de portugueses instalados em Goa, estou a falar de indianos aportuguesados. Estou a falar das elites naturais. Pessoas que mantêm muito da sua indianidade, mas conjugam de uma forma extraordinária com alguns traços ocidentais. Portanto, é este tipo de pessoas de que nós vamos falar. Tem de ser uma coisa rápida, porque tenho pouco tempo. As casas onde eles viviam, que também elas próprias são uma conjunção entre ambos os sistemas. Quem é Bernardo Pérez da Silva e porquê é que surge o perismo? Com o liberalismo constitucional e com as conturbadas lutas
entre liberais e absolutistas, surgiu em Goa uma personalidade absolutamente extraordinária chamada Bernardo Pérez da Silva. Bernardo Pérez da Silva é um brahman católico que, desde o primeiro momento, desde a deposição do vice-rei, assume um papel determinante na instalação do novo sistema, do novo modelo no Estado da Índia. Bernardo Pérez da Silva é, desde há muito tempo, considerado ou uma pessoa a idolatrar ou uma pessoa desprezível. Lá está, conforme sejamos apoiantes ou não do perismo, e é alguém que eu creio que infelizmente tem sido muito esquecido em Portugal. Bernardo Pérez da Silva tem uma ação que eu considero notável, sobretudo a dois níveis, enquanto político e enquanto estadista, ou seja, enquanto alguém que está no terreno e enquanto alguém que teoriza algo. Enquanto político, devemos dizer que Bernardo Pérez da Silva, vou fazer um resumo abreviadíssimo, conseguiu ser o primeiro deputado eleito para as Cortes Portuguesas, para as primeiras eleições das Cortes Portuguesas, ele, o Constâncio Roque da Costa e um Reinol. Ou seja, na primeira eleição de deputados que houve em Goa, foram eleitos logo 2 naturais católicos. Não foram eleitos brancos, digamos assim. E isto dá, nas segundas eleições, contra tudo e contra todos, o mesmo acontece. Bernardo Pérez da Silva, nesta mesma altura, é vereador da Câmara de Goa. E, daqui em diante, vai se tornar num deputado permanente de Goa em Portugal, criando ou dando origem a uma colaboração absolutamente extraordinária em termos de discursos constitucionais, em que não só se torna uma voz, como se dizia na altura, quando ele morreu, pelo ultramar, mas a voz do ultramar. É um homem que defende não os interesses portugueses, mas os interesses dos seus constituintes, digamos assim. Bernardo Pérez da Silva dá também assim origem a uma corrente de deputados que dura todo o século XIX e todo o século XX. E eu volto a frisar, não estamos a falar de deputados brancos, estamos a falar de deputados locais. Por outro lado, Bernardo Pérez da Silva foi o primeiro governador não europeu de Goa. Ele foi o prefeito do Estado da Índia, de acordo com o modelo adotado pelo Mozinho da Silveira, como todos sabem, todos que estudam em Direito Constitucional. A prefeitura durou 15 dias, mas mudou tudo. Certo? Bernardo Pérez da Silva, na sequência das suas vindas a Portugal enquanto deputado, as duas primeiras eleições, ele não conseguiu assentar-se nas Cortes, porque havia liberais versus absolutistas, quando os absolutistas assumiam o poder, os liberais tinham de sair, não havia Parlamento, naturalmente. Na sequência dessas primeiras tentativas de se instalar no Parlamento, viu-se obrigado a exilar, exilou-se em Inglaterra, dali partiu para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro escreveu uma obra que eu vou analisar um pouquinho, absolutamente fundamental e pioneira em termos do constitucionalismo português, e depois dali volta a Portugal, é nomeado governador, instala-se em Goa, é obrigado a sair, vai para Damão, volta a Goa e ficará cá em Lisboa como representante dos povos da Índia, enquanto deputado até ao final da sua vida, está enterrado no cemitério dos Prazeres. O que é que interessa, em termos de educação, a posição de Bernardo Pérez da Silva? Parece-me que ela é extraordinariamente importante. Bernardo Pérez da Silva, quando a primeira vez que está em Lisboa, apresenta três requerimentos, que eu encontrei no Arquivo Histórico Ultramarino, e que foram estudados para a minha tese de doutoramento, em que elenca o travejamento fundamental para uma nova Goa. E dessas traves é a educação. Não só a educação primária, mas a educação a todos os níveis, primária, secundária e universitária, nomeadamente ao nível da medicina e do direito. Mas disto, palavras levas ao vento, ele apresentou o requerimento, não sei se alguém o leu. Volta para Goa, retorna a Portugal, é obrigado a exilar-se e chega ao Brasil, onde escreve uma obra absolutamente fundamental, chamada Diálogo entre um doutor em filosofia e um português na Índia, na cidade de Lisboa, sobre a constituição política do Reino de Portugal, suas vantagens e meios de mantê-lo. É uma obrinha pequenina, mas que é a base da teorização de Bernardo Pérez da Silva e daquilo que depois foi conhecido como o perismo, que eu tentei teorizar na minha tese. O que é que esta obra tem de fundamental? Esta obra, que é uma obra original do nosso panorama político, que eu chamo afiadamente o diálogo, é constituída por três grandes momentos. Em primeiro lugar, tem uma introdução, que explica as virtualidades da Constituição.
Em segundo lugar, tem o diálogo propriamente dito. E em terceiro lugar, tem o sonho do índio. Reparem que, quando se fala entre o doutor e o índio, eles são os dois o Bernardo Pérez da Silva, obviamente. É o Bernardo Pérez da Silva, médico diplomado em Goa, que está em Portugal e que assume uma função didática, e o índio, que é o Bernardo Pérez da Silva, ele próprio e todos os outros goeses que ficaram na Índia. Portanto, a obra tem uma introdução, tem o diálogo e tem o sonho do índio. Em todos eles, a educação é considerada um elemento determinante, um elemento fundamental. Na introdução, diz a única forma de combater o despotismo que até agora vingava no Estado da Índia é através da educação e da educação literária. No diálogo propriamente dito, em que o índio coloca 5 grandes questões, na primeira delas, desejaria que me dissesseis o que é a Constituição e quais os meios de a mantermos. Bernardo Pérez da Silva diz que a Constituição é um poço de bondades, mas sem o estabelecimento de aulas públicas, instrução primária e educação dos vossos filhos na Europa, em que muito deveis cuidar, é impossível criar escritores públicos e homens ilustrados cuja reunião formará a opinião pública. Portanto, havia a ideia de formar lá e formar cá. Porquê? Porque Bernardo Pérez da Silva, isto numa faculdade faz todo sentido, representava um grupo que tinha já sérias fricções com alguns dos agentes portugueses na Índia, nomeadamente com os magistrados para lá enviados. Quem era juiz em Goa nesta altura não eram os melhores qualificados, não eram os melhores classificados. Era quem queria subir rapidamente na carreira ou tinha ali algum enguiço e queria saná-lo. Naturalmente que isto não era bem visto pelas pessoas que viviam em Goa e queriam eles próprios ocupar esses lugares. Portanto, logo na primeira parte, na parte do diálogo, há este ênfase. Atenção, a educação é fundamental. Depois, diz-se claramente: sem civilização moral ou instrução dos povos, não se consegue concretizar as nossas ambições. Não se consegue concretizar as ambições das elites goesas. E é fundamental apontar nisso. E diz, cito, estabeleçam-se no vosso país escolas públicas onde se ensinem as coisas que são necessárias segundo o estado atual da civilização. Pois vós que pagais tributos para isso, enviai, custe-vos o que custar, os vossos filhos para formarem sua educação na Europa. Essa educação que se chama do mundo e as ciências, cujos conhecimentos são precisos, especialmente nos governos constitucionais e que no vosso país não podem aprender. Procurai vós mesmos ensinar os vossos filhos e filhas, que um dia virão a ser mães, que as riquezas que os homens ambicionam por instinto, adquiridas por indústria e conhecimentos científicos, é o meio mais seguro e fácil para gozar de comunidade e prazeres honestos que o homem anela. E a ideia é sempre essa: aprender para livremente escrever e fazer ver ao mundo inteiro as violências e injustiças dos vossos administradores. Uma vez que a indústria se difunde entre os vossos patrícios, e patrícios quer dizer conterrâneos em Goa, tudo poderá mudar. No final desta segunda parte do diálogo, há como que uma conversão do índio, que já era muito pedrista, há como que uma conversão formal do índio aos ideais liberais constitucionais. Eu aqui inferizo uma coisa. As elites goesas, da qual o Bernardo Pérez da Silva representa, as elites ocidentalizadas e católicas, não pretendiam um corte radical com Portugal. Pretendiam uma coisa muito mais interessante. Pretendiam desempenhar uma função determinante em Portugal que lhes permitisse gozar os seus benefícios em todo o território. E o índio converte-se e diz que realmente o que o leva a acreditar na Constituição como a sua única tábua de salvação é também estar igualmente convencido que se os meus conterrâneos eficazmente quiserem a promoção dessas luzes, de que nos achamos privados, tem de ser pelo meio das reformas das escolas, do ensino primário e enviando filhos para estudar na Europa. Depois, a última fase do diálogo é o chamado sonho do índio. Portanto, o índio fala com o doutor, fica convertido e depois diz, uns dias depois estive a jantar com uns amigos e quando voltei a casa sonhei. Claro que isto é um artifício muito usado no século XIX, não é? Sonhei que vinha o gênio da pátria sobre a montanha de Sandarnat. A montanha de Sandarnat é a montanha mais alta de Goa, da Índia Portuguesa, e mostrava o quê? Mostrava-me uma terra mais desenvolvida e edifícios com inscrições que diziam Casa de Educação para Meninos, Casa de Educação para Meninas, Colégios de Educação,
escolas públicas em que se ensinam as belas letras e as artes e escolas primeiras letras. Portanto, esta ideia do ensino ser fundamental. E o gênio termina dizendo: eu inspirei finalmente aos habitantes do ultramar que cuidassem a educação de seus filhos, não só estabelecendo à custa das comunidades, são associações locais, escolas primárias, mas fazendo-os aplicar a outros estudos que houvessem de ensinar nas aulas públicas e, sobretudo, enviando-os para a Europa para se tornarem homens de grande erudição e saber. Bom, mas será que valeu a pena? Será que o perismo pegou? Será que este livrinho teve raízes? Teve. Na minha opinião, teve raízes e raízes muito profundas. Porque as elites goesas, e volto a dizer, falo apenas das elites goesas, pequeno universo, as elites goesas rapidamente tomaram este livrinho como o seu vademecum, como o seu guia para conseguirem uma função mais importante ou um papel mais determinante na sociedade. Como é que o fizeram? Fizeram de forma que eu considero absolutamente brilhante. Como já perceberam, eu sou mais perista do que antiperista. Na altura, ainda Pérez estava a tentar instalar-se aqui em Lisboa como parlamentar, havia uma grande oposição do vice-rei ao perismo. Mas o vice-rei determinou que houvesse 4 estudantes goeses que viessem estudar medicina em Portugal. Esta foi a válvula de escape. Porque os 4 estudantes goeses que vieram estudar medicina em Portugal, obviamente que não vieram só estudar medicina, e obviamente que chamaram outros. E entre esses 4 estudantes goeses, 2 para Coimbra, 2 para Lisboa, neles estão o germen das 2 grandes comunidades goesas em Portugal nos séculos XIX e XX. Uma comunidade mais política, digamos assim, em Lisboa, uma comunidade mais académica em Coimbra. Um deles, Raimundo Venâncio Rodrigues, foi catedrático de matemática, diretor da Faculdade de Matemática em Coimbra, presidente da Câmara de Coimbra, deputado, o primeiro indiano com uma rua na Europa. Bom, foi uma pessoa absolutamente notável. E foi o responsável por chamar para Coimbra levas e levas e levas e levas de estudantes goeses. Certo? O mesmo se passou em Lisboa. E esta ideia de que, sem educação, é impossível que as nossas aspirações políticas, jurídicas, sociais sejam atendidas, foi muito bem compreendida em Goa e foi posta em prática. Mas há um senão, há sempre um senão. O senão foi que grande parte destes graduados pelas universidades portuguesas não tornou a Goa. Ficou cá? Ou então foi enviado para outros pontos do espaço lusófono. E a grande questão é saber, será que o facto de muitos não terem voltado adulterou o espírito do perismo? Não. O facto de muitos ficarem cá, na verdade, contribuiu para o estabelecimento, sempre no meio deste pequeno universo, das relações Índia-Portugal. E isso tornou possível fenómenos como o professor Marcelo Caetano, que naturalmente escrevia com uma intenção muito política, dizia, é um caso curioso. Não é. Não é um caso curioso. E não é um caso de esforço metropolitano. Tornou possível que, através da educação, um grupo que nada tinha de portuguesa, bem, de matriz portuguesa, obviamente, mas que não tinha sede em Portugal, desempenhasse um papel determinante cá e lá. Não é por acaso que há uma maternidade de Alfredo da Costa? Não é por acaso que há um Código Civil de Luís da Cunha Gonçalves? Não é por acaso que há goesa em todo lado? É por causa do perismo. E não é por acaso também que o nosso primeiro-ministro se chama António Costa. Não é uma coincidência. Eu acho que se o Bernardo Pérez da Silva visse a eleição de António Costa, se sentiria muito divertido e pensaria, afinal, valeu a pena sofrer o que sofri e fizemos os esforços que fizemos, porque através da educação é a única maneira de se garantir que a lusofonia não é um espaço
É um espaço onde se fala português, mas não é um espaço onde só há portugueses. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite, no nome da minha querida amiga Maria João Carapeto. Agradecer também a moderação e a mesa. Conhecer o Luiz Cabral, enfim, temos interesses comuns aí na história do direito e professores em comum, é um prazer conhecê-lo. Agradecer ao Daniel, à Aua, enfim. Eu fui chamado para falar rapidamente aqui com vocês, apresentar algumas questões com relação à educação e direitos humanos e o recorte que me cabe dentro da minha área de abordagem, que é mais próxima da história do direito e da teoria do direito, é falar um pouquinho sobre a formação de uma área específica e que tem muita relação com o objetivo 4 das ODS, que é sobre educação indígena no Brasil, né? E isso quando comecei a escutar a doutora Maria Antônia Barreto falar, me pensei se não estaria falando algumas coisas repetidas, porque alguns problemas, algumas questões são muito semelhantes, né? Bom, falar um pouco sobre história da educação no Brasil e história e educação indígena são temas muito próximos, muito assemelhados, né? Alguns historiadores da educação, inclusive, vão colocar que os fundadores da lógica pedagógica no Brasil se dá entre os jesuítas e o processo de catequese das populações indígenas, né? É o caso de José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e tantos outros que nós temos como exemplo, né? O Colégio Jesuíta da Bahia também vai ser um importante centro de formação aí no século XVII de pensadores e de professores para o território da América Portuguesa, da onde, inclusive, vai sair ninguém menos do que o padre Antônio Vieira, né? Nascido cá em Lisboa, mas que estudou na Bahia, né? Em Salvador, e teve uma formação fundamental ali, dali onde ele vai circular depois durante todo o Império, e, inclusive, o Antônio Vieira, que vai deixar uma das mais brilhantes análises sobre o processo pedagógico da educação indígena em um texto dele, no Sermão do Espírito Santo, no seu 3º capítulo, em que ele apresenta uma das metáforas mais interessantes para discutir um pouco a dificuldade do processo de educação indígena no Brasil naquela época, né? Antônio Vieira já havia circulado na Ásia, feito catequese no Japão, inclusive, e ele compara o trabalho de catequese, de ensino dos indígenas brasileiros com os nativos orientais, através de uma metáfora que ele anuncia como a metáfora do mármore e da murta, né? Diz Antônio Vieira que ensinar e catequizar um oriental é difícil, é doloroso, exige muito trabalho, exige muito esforço, tal como alguém que queira fazer uma estátua de mármore, né? É algo que exige uma grande técnica, um grande esforço. A pedra resiste, não quer ser esculpida, é uma força descomunal que é preciso ser aplicada àquele objeto. Mas uma vez terminado o processo, você tem uma peça eterna, uma peça que dura milênios, né? Uma peça que produz um resultado muito palpável. A diferença com relação aos indígenas, os ameríndios, os indígenas brasileiros, diz Antônio Vieira, é que é como fazer estátuas de murta, né? As plantas que se usa para fazer desenhos nos jardins, né? E assim por diante, aquelas plantas facilmente trabalháveis. Dizia Antônio Vieira que, ao se encontrar um indígena, nos aldeamentos, ainda no século XVII, rapidamente eles já aceitavam Jesus Cristo, vestiam roupas, começavam a rezar, com a maior empolgação, queriam aprender aquilo, queriam conhecer aquelas as novidades trazidas pelos padres e pelos catequizadores em geral, mas tão logo eles aprendiam, digamos que eles enjoavam daquele conhecimento e queriam partir imediatamente para um segundo conhecimento, e aí já iam se esquecendo, né? Manuel da Nóbrega falava muito também que os indígenas, os ameríndios brasileiros, sofriam de um problema de memória, né? Eles não conseguiam gravar o que era ensinado a eles. Mais recentemente, a antropologia brasileira, sobretudo Eduardo Vieira de Castro, mas também outros pensadores da antropologia brasileira, vêm demonstrando, na verdade, a profunda característica cultural desses ameríndios, revelada por trás dessa metáfora da murta, que vai ser apresentada por Antônio Vieira, né? Que se dá um pouquinho
dificuldade de, aspas, manter uma identidade fixa, porque os ameríndios, por definição etnológica, digamos assim, tem como uma das suas principais características a mutação identitária, né? Isso é revelado, inclusive, pela lógica da antropofagia, né? A ideia de você absorver o outro, virar o outro e depois virar um próximo, e a ideia de que se estabelecer, ficar e ser uma única e exclusiva identidade é a morte da existência e da vida. A vida exige mudança, a vida exige alteração, então é por isso que é muito comum que dentro dessa cultura indígena se aplique, por exemplo, o que se chama de voto com os pés, né? Você vai vivendo em uma aldeia, depois de determinado momento, se você entra em conflito com o chefe da aldeia ou com o grupo, você simplesmente vota com os pés, leia-se, junta as suas coisas, vai embora, funda uma outra aldeia, e as coisas vão assim, numa lógica de multiplicação que cria, para uma compreensão moderna, ocidental, baseada na ideia de centralidade, de Estado moderno, um problema quase que insolúvel, né? Como tratar populações, às vezes de características nômades, ou às vezes de características que têm estruturalmente a negação da identidade fixa, como é que você trata isso dentro de uma ideia de política pública, que quer ter resultados fixos, previsíveis e assim por diante? Esse é um problema muito sério que o Brasil busca já há algum tempo resolver. E como é que começou a tentar resolver esse problema? Bom, podemos dizer hoje, com alguma tranquilidade, que começou errando, né? Começou errando porque, passado o período mais, digamos, religioso do ensino indígena, que era muito mais voltado à catequese, o ensino, digamos assim, mais formal e moderno vai surgir por volta de 1906, quando surge no Brasil um novo serviço, uma entidade política administrativa, cujo nome já revela muito o que ela queria fazer, que era o então chamado Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. É importante se lembrar, os meus amigos portugueses sempre se assustam, Daniel, ontem mesmo nós conversávamos sobre isso, que o Brasil é um continente, ele é imenso, né? E até o início do século XX, a parte do oeste brasileiro era basicamente desconhecida do Estado Nacional. Se tinha um mapeamento básico, mas não sabia quem morava lá, quantos moravam lá, qual era a cultura daquelas pessoas. E no início do século XX começam a ir as primeiras expedições mais fixas para estabelecer contatos mais próximos com aquelas populações do centro-oeste brasileiro e até de algumas regiões do norte. E esse serviço era responsável por isso. Esse serviço também era controlado e organizado por uma figura célebre brasileira, que é o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel no início do século XX, Nobel da Paz, e cuja base filosófica, estrutural dele, era o positivismo, que era algo muito comum naquele início do século XX no Brasil, que estava vivendo um processo de revolução política com a instauração da República Brasileira. Então, a lógica que se tinha para a educação indígena nesse primeiro serviço era a instauração oficial e formal de um processo de transição da identidade daqueles indígenas em brasileiros. Alguns chegavam a usar o termo brasilíndios, ou seja, ia-se expedições em direção ao interior do Brasil, formavam-se aldeamentos, construía-se escolas, e nessas escolas havia ensino técnico, de português, por exemplo, mas também um ensino de técnicas agrícolas e, sobretudo, ensinos que hoje nós poderíamos dizer quase de características morais, né? Ensinar a se vestir, a como se portar na mesa, a como usar talheres, também algumas questões envolvendo cultura brasileira. Existem muitas fotos, eu até peço desculpas que não trouxe fotos aqui hoje para vocês, mas existem fotos, no mínimo curiosas, por exemplo, de vários indígenas enfileirados, todos vestindo fardas militares, né, porque eles também eram considerados soldados das fronteiras, era importante encampar aquelas populações para garantir que elas não fossem, digamos, tomadas por países vizinhos ao Brasil, e eles estavam todos vestindo aquelas fardas militares, olhando para uma bandeira brasileira. Notem-se, eles não falavam português àquela altura, e o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon olhando a eles e falando algo. E aí há uma legenda numa dessas fotos que diz:
Marechal Rondon explica a importância da proclamação da República para os indígenas do Mato Grosso, né? Algo que é no mínimo curioso. Se pensar numa população que não falava português e sequer tinha o domínio do conceito de república, né, ou de Brasil. Mas isso mostra um pouco daquela cabeça. A ideia era de que, então, dentro dessa lógica positivista, esses povos indígenas eram como ovelhas perdidas no território brasileiro e que era preciso, então, se aproximar com políticas públicas, com um discurso muito doce, inclusive, de proteção da ingenuidade daquelas populações que eram naturalmente bondosas, né? Era preciso se aproximar delas para acelerar o processo de evolução daqueles povos que eram entendidos como vindos da Idade da Pedra para a atualidade. E essa atualidade resultaria, na verdade e na prática, na formação de uma força de trabalho indígena e de produtores rurais, mínimos naquelas regiões, para, enfim, serem integrados numa sociedade de mercado. Isso resultava, enfim, numa lógica de educação indígena, cujo o produto final era o fim dos indígenas, né? Era a transformação total de indígenas e não mais indígenas, em brancos, né? Ou seja, a ideia muito estabilizada era de que a questão indígena, como se dizia à época, era uma questão provisória, temporária. Bastava um esforço do Estado Nacional e os indígenas não mais existiriam. Foi preciso muito e muito esforço, inclusive muita luta por parte dos próprios indígenas, como é o caso do Congresso de Indigenato, que vai acontecer no México nos anos 40, mas também a formação inicial de lideranças indígenas no Brasil, nos anos 50, nos anos 60 e, sobretudo, nos anos 70, para que se começasse a construir um novo paradigma de interpretação da educação indígena, em que o produto final do processo de ensino e aprendizagem não seria mais o fim dos indígenas, mas a manutenção de uma cultura especificamente indígena. Isso vai ter um marco muito importante na Constituição Brasileira de 1988, atualmente em vigor, e essa Constituição ela vai inovar, porque ela vai romper, então, esse chamado paradigma assimilacionista, ou seja, de assimilar essas populações para um paradigma de autonomia dessas populações. E aqui nós temos um grande problema, né? Um grande problema prático, de resolução prática dessas questões de educação indígena. Como que se dá, mais ou menos, a lógica da educação indígena formalmente estabelecida no Brasil? Nós temos duas entradas. Primeiro é o ensino dentro das terras indígenas, o ensino para as crianças indígenas ou jovens adultos indígenas. Esse ensino, essa educação, tem que ser dada pela lei, prioritariamente por professores indígenas. E aqui é importante lembrar, o Brasil tem cerca de 230 etnias indígenas diferentes, e são registrados hoje 180 idiomas indígenas, alguns com só 30 falantes. E esse ensino, pela lei, tem que ser dado no idioma nativo, preferencialmente. Então, nós temos um problema prático, que é salvar as línguas indígenas, né, que estão num processo rápido de destruição no Brasil, sobretudo nos últimos tempos, né. É preciso, então, formar um corpo docente e ensinar na língua indígena nas terras indígenas. A formação desse corpo docente se dá pelo sistema de cotas no Brasil, basicamente. Eu fui professor de alunos indígenas, minha colega aqui que está, a Daniele, também deve ter sido professora, e existem uma infinidade de desafios que um professor não está preparado, né? Eu, por exemplo, tive 2 alunos que eram do Xingu, o Parque Nacional do Xingu, que é um dos parques mais reconhecidos internacionalmente como uma experiência de sucesso para proteção das populações nativas. E, além da dificuldade evidente do português, né, eles tinham uma dificuldade na escrita muito clara de escrever em português, ou mesmo, às vezes, de falar português, havia um problema muito sério de subsistência dessas populações, né? Estamos falando de populações que estão acostumadas a uma lógica de acordar cedo para caçar o almoço ou pescar o almoço e voltar depois e passar o resto do dia na aldeia, para uma lógica de uma população que tem que ir para uma cidade como Curitiba, com 3 milhões de habitantes, viver num apartamento, ir para a escola, para a faculdade todo dia de manhã ou todo dia à noite, e ainda sobreviver, sendo que não há renda.
Então é preciso todo um sistema de bolsas, todo um sistema de financiamento. E aí existe outra coisa que eu reparava muito, que é uma grande evasão dessas populações no ensino superior. E por que essa evasão? E aqui voltamos a Antônio Vieira. Porque o nosso sistema educacional, ainda hoje, queira sim, queira não, ele é essencialmente hierárquico, formal. Nós temos aqui frente a um auditório em que todos estão em fileiras, olhando para um palco mais alto, onde parece que de onde sai a sabedoria, né? E isso é algo que, estruturalmente, em termos de cultura indígena, arrepia-os. Né? Uma sociedade que é horizontal, radicalmente horizontal, em que o chefe indígena, por exemplo, não tem poder de mando. Né? O chefe indígena não pode falar nada. A função de um chefe indígena é dar presentes. Ou seja, uma sociedade que se estabelece em que o principal nome tem como função dar presentes, como é que você constrói um sistema educacional baseado na autoridade jesuítica, em alguma medida, que nós carregamos até hoje, da sacrossantidade do professor? Né? Então, esse é um problema muito sério. Como formar os professores e, num segundo plano, como ensinar nas terras indígenas e, especialmente, conservando as 180 línguas diferentes que tem no Brasil com relação às populações indígenas. E aqui eu vou encerrando mesmo. Eu tenho duas pistas para a gente pensar isso. Uma pista olhando para a história, que os jesuítas já tinham pensado um pouco disso, tanto que desenvolveram duas línguas híbridas entre o português e as línguas indígenas. Uma delas é a língua geral do Brasil, que foi feita pelo José de Anchieta, e a outra é o Nhangatu, que é ainda falado em algumas regiões da Amazônia, que é uma mistura de português com línguas do tronco G, um específico tronco cultural indígena brasileiro. Ali, talvez, há um bom material para se repensar a possibilidade de conexão entre a lusofonia, digamos assim, e essas populações. E a outra questão, que eu acho que é fundamental para se pensar em direitos humanos, é que isso cria uma conexão imediata com a questão ambiental. Se você olhar o mapa do Brasil, pelo Google Earth mesmo, e olhar a Amazônia, olhar o centro-oeste brasileiro, você encontra torrões, digamos assim, de mata intocada no meio de espaços completamente devastados. Esses torrões são, literalmente, terras indígenas demarcadas. São os únicos lugares, os principais lugares, com exceção da Amazônia, mas no centro-oeste e sudeste, os únicos lugares onde ainda há mata conservada no Brasil são terras indígenas. A manutenção da cultura indígena e da educação indígena, portanto, não é simplesmente a manutenção de uma forma de vida exclusiva daquela população, mas é a garantia também da manutenção de vida da população brasileira no seu sentido ambiental. Né? E aqui alguns números para encerrar. Hoje nós temos cerca de 2.422 escolas indígenas, são 10.200 professores que atuam nessas escolas, sendo que 90% deles são indígenas. E temos 174 mil estudantes indígenas matriculados hoje entre ensino básico e ensino superior. E os desafios são muito grandes. E o receio, e aqui fica também um apelo, é que nós andemos para trás daqui para frente, e não para frente com relação a esse tema tão importante. Fica aqui meu agradecimento, obrigado pela atenção. Todas as temáticas estão tão interessantes, não está perfeito, eu mesmo peço desculpas. Então, nós vamos ouvir agora a senhora professora Auá Baldé. Olá, bom dia a todos. Sei que a minha apresentação vai ser um bocadinho chata comparada com as anteriores, porque é uma linguagem um bocadinho mais jurídica, mas gostaria de começar por agradecer à Maria João e à Emily o convite para estar aqui hoje e partilhar um bocadinho a experiência da CDAO nesta questão de direitos humanos e direito à educação. Mas antes de começar, queria dizer à professora doutora Barreto que gostei muito da sua intervenção e infelizmente não tivemos tempo para os comentários, mas queria, sobretudo na ausência de, como não conseguimos ver bem as imagens, de mostrar a outra face das escolas de Quirintim,
Eu sou uma dessas faces. Na verdade, sou produto de uma escola de CIB, sou de Canchungo, e durante toda a minha escola primária, todos os anos, nós íamos colher as folhas de palmeira para construir as próprias escolas, que evidentemente nas épocas das chuvas sempre se estragavam e recomeçávamos o serviço. Portanto, está aqui uma outra face do seu trabalho. Agora, voltando ao meu tema, eu decidi, propus aqui abordar um bocadinho o papel da CEDEAO na reivindicação do direito à educação, porque achei que era relevante, sobretudo porque temos 2 países da África lusófona que fazem parte deste sistema da comunidade CEDEAO, que é justamente a Guiné-Bissau e Cabo Verde. E decidi escolher este tema porque, normalmente, o direito à educação, como todos os direitos económicos políticos, os direitos económicos, sociais e culturais, são considerados um bocadinho os enteados nesse sistema dos direitos humanos e considera-se normalmente que são direitos cuja realização deverá ser progressiva em oposição aos direitos políticos, civis e... Portanto, achei que seria um bom exemplo de ver como é que um tribunal subregional tem lidado com estas questões. Normalmente, quando pensamos na questão de direitos humanos, na reivindicação dos direitos humanos, pensamos essencialmente na reivindicação ou a nível interno, ou então, quando pensamos no nível internacional, temos em mente o sistema regional, por exemplo, no caso africano, o sistema proporcionado pela União Africana, ou então até a reivindicação no seio da ONU. Muito raramente pensamos na reivindicação dos direitos humanos no sistema subregional. E isto tem uma razão de ser. A razão de ser é que estes, pelo menos no continente africano, foram criados várias comunidades económicas, 8 comunidades económicas, para ser exata, que tiveram como objetivo, sobretudo, fomentar uma relação, um desenvolvimento económico das diversas sub-regiões, sendo que um desses exemplos é justamente a CEDEAO. Assim sendo, a CEDEAO surgiu logo no período pós-independência, em 1975, e dele fazem parte todos os países que já aí mencionados, incluindo a Guiné-Bissau e Cabo Verde, sendo certo que neste momento Mauritânia, que fazia parte da CEDEAO, retirou-se no ano 2000 e passou a pertencer a um outro grupo subregional dos países do Magreb. Como disse, inicialmente o objetivo da CEDEAO era justamente a cooperação, mas sobretudo uma cooperação mais nessa ótica de desenvolvimento económico dos respectivos países. No entanto, nos anos 90, isso foi um fenómeno que surgiu um pouco por toda a África, houve uma alteração dos sistemas políticos, do monopartidarismo para uma abertura mais democrática, que deu origem a muitas discussões no seio de algumas destes organismos, e ao qual, naturalmente, a CEDEAO não foi estranha. E durante esta época houve digamos assim, uma revisão do tratado que instituiu a CEDEAO, no sentido de reconhecer a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e também a própria incentivar, através da adoção de uma declaração dos princípios políticos e democráticos, a incentivar a uma perspectiva mais democrática e de proteção de direitos humanos nestes países. Assim, na sequência disto, também surgiu uma maior tendência no próprio Tribunal. Isto, começo por dizer que o Tribunal de Justiça da Comunidade da CEDEAO foi previsto quando se criou a organização em 1975, mas, no entanto, até inícios dos anos 90 foi um projeto que não passou do papel. Existia apenas enquanto uma previsão do tratado da CEDEAO. Mas, a partir dos anos 90, com a alteração do tratado, com a revisão do tratado, houve realmente a necessidade de criar o tribunal enquanto uma parte do organismo desta comunidade. O tribunal começou por ser um tribunal que deveria se focar sobretudo no esclarecimento, em dirimir conflitos entre Estados, mas sobretudo na vertente económica, mas justamente com as alterações que mencionei, passou a ter uma dimensão e a reconhecer também a Carta Africana dos Direitos Humanos,
tendo surgido, inclusive, nesta segunda fase do tribunal, houve um caso de um cidadão da Nigéria que apresentou uma queixa contra o seu país, mas junto ao tribunal, que já estava em funcionamento, mas em que foi indeferido preliminarmente porque se considerou que, que os particulares não tinham legitimidade ativa. O que é que isto quer dizer? Como era um tribunal fundamentalmente votado para a questão da relação entre Estados, não havia como particulares apresentarem uma queixa perante o tribunal. Na sequência deste caso, houve uma discussão que levou à adoção de um protocolo adicional que visou justamente atribuir, não só reconhecer expressamente a jurisdição do Tribunal para questões de direitos humanos, mas também atribuir a legitimidade ativa aos cidadãos destes países e também o acesso direto ao Tribunal. Já vou voltar novamente a esta questão. Porquê que isto é tudo relevante em termos, porquê que eu considerei que estes exemplos são sui generis ou que têm uma singularidade? Têm singularidade justamente porque, como viram pela evolução histórica, a própria comunidade da CEDEAO não foi criada com o objetivo de pensar nas questões de direitos humanos, de defender e proteger os direitos humanos. Na verdade, na sequência, isto também tem a ver com a própria questão histórica de, na fase pós-colonialismo, muitos destes países estavam muito ciosos da sua soberania e, portanto, o princípio da não interferência, não ingerência nos assuntos internos dos Estados era verdadeiramente o princípio fundamental nas relações entre Estados. Aconteceu que, com a evolução, obviamente, houve uma maior expressão na matéria dos direitos humanos no seio da comunidade da CEDEAO e isso transcreveu-se tanto para os documentos instituidores da CEDEAO, nomeadamente o próprio tratado, o tratado revisto e os protocolos que se sucederam, mas também na própria forma como o tribunal em si começou a atuar nestas questões. E passou também a dar outra das particularidades é que houve um acesso direto ao tribunal. O que é que isso quer dizer? Normalmente, e um exemplo interessante neste caso é o próprio Tribunal Africano de Direitos Humanos, o acesso dos particulares ao tribunal não se faz diretamente. Existe, por exemplo, na Carta Africana uma previsão que diz só no caso dos Estados atribuírem expressamente o direito a esse acesso é que os cidadãos poderão aceder. Portanto, há uma diversidade em como é que os cidadãos acedem ao Tribunal Africano. Mas aqui neste Tribunal da CEDEAO vem instituído que que os cidadãos, os particulares, poderão diretamente ter acesso ao tribunal sem ter que recorrer, nomeadamente no caso do Sistema Africano de Direitos Humanos, a Comissão é quem faz a queixa em nome do cidadão perante o tribunal. E, por fim, também há uma regra que é um clássico nestas relações supranacionais, relações jurídicas supranacionais, tem a ver com o requerimento que haja o esgotamento dos recursos internos antes de se proceder antes de se tentar conseguir justiça no plano supranacional. Mas aqui no contexto da CEDEAO não é necessário que se esgotem os recursos internos, desde que não haja esta mesma questão não esteja a ser tratada num outro tribunal supranacional. Portanto, os particulares podem, a partir do momento em que se sintam que os seus direitos humanos foram violados, queixar-se diretamente no tribunal da CEDEAO. Mas o que é que isto tudo tem a ver com o nosso tema aqui hoje? Portanto, isto tem a ver com o direito à educação, porque o tribunal houve um caso que se apresentou no tribunal em relação ao direito à educação que é bastante relevante e que achei que seria um exemplo importante partilhar aqui convosco hoje. A previsão do direito à educação, ela encontra-se na Carta Africana e a Carta Africana é o primeiro instrumento de cariz internacional que prevê a indivisibilidade dos direitos económicos, sociais e culturais e dos direitos políticos e civis. Considera que estes dois direitos são indissociáveis. Isto na linguagem jurídica é importante porque, normalmente, de um modo geral, os Estados tendem a escapar ao cumprimento dos direitos económicos, sociais e culturais com base de se tratarem meras diretivas políticas que poderão ou não ser respeitados à medida da possibilidade dos Estados. Não é isso que dispõe a Carta Africana. E a Carta Africana prevê especificamente no artigo 17 que toda a gente tem direito à educação, mas
assim uma construção que não diz muito, portanto não se explorou bastante, nem se tentou dar mais conteúdo a esse direito. Estas questões foram depois respondidas através de uma diretriz que a Comissão Africana adotou nesse sentido, em que esclarece o conteúdo dos vários direitos económicos, sociais e culturais que estão na Carta Africana, mas que não estão expressamente, que não estão exemplificados, cujo conteúdo não está claro na Carta. Explicando, portanto, que o direito à educação inclui a educação pré-escolar, primária, secundária, etc. E neste contexto do caso que eu vou apresentar, o direito à educação primária foi o que levou este caso ao Tribunal da CEDEAO. Então, houve uma ONG nigeriana chamada SERAP que apresentou uma queixa junto ao Tribunal da CEDEAO por violação do Estado nigeriano do direito à educação. Como é que surge essa violação? Essa violação surge na sequência de alegada corrupção, de má gestão de fundos que deveriam ter sido alocados para a educação, mas que houve uma má gestão desses mesmos fundos por altos funcionários governamentais, o que fez com que cerca de 5 milhões de crianças nigerianas não tivessem acesso à educação nas condições que deveriam ser. E esta ONG apresentou esta questão junto ao Tribunal da CEDEAO, justamente arguindo a violação da Carta Africana do artigo 17, que mencionei anteriormente, mas também da própria legislação interna da Nigéria, que prevê o direito à educação. O que é interessante é que o Tribunal, na sequência deste caso, apresentou duas decisões. A decisão preliminar lidou sobretudo com as questões procedimentais, mas que são absolutamente importantes no sentido de mostrar a posição do Tribunal em relação a estas questões dos direitos humanos. Numa fase inicial, colocou-se a questão de saber se o Tribunal teria jurisdição para conhecer ou não de matéria de direitos humanos e direito à educação, nomeadamente. E o Tribunal efetivamente entendeu que, em virtude da alteração e da revisão que houve no tratado, que teria competência em matéria de direitos humanos. E, portanto, o Tribunal considerou também, isto é uma linguagem muito técnica, não sei quantos é que não serão aqui juristas, mas a questão da justiciabilidade dos direitos humanos e, sobretudo, do direito à educação. O Tribunal entendeu que o direito à educação era um direito justiciável, vindo aqui dizer que não se trata de uma mera diretiva, mas antes de um direito a que as populações têm e que poderá ser reivindicado em sede de um órgão destes. E, por fim, confirmou mais uma vez a questão da legitimidade ativa que se tinha colocado, porque um dos argumentos que se usou é que, tratando-se de uma ONG, não tinha o interesse direto sobre a causa e que, portanto, não poderia apresentar, e que existir esse direito, a haver uma violação, a violação era contra as crianças nigerianas e não diretamente contra esta ONG. Mas o Tribunal entendeu que, por questões de ação popular, que a ONG tinha direito a apresentar uma queixa destas em nome das vítimas do direito à educação. E numa segunda parte, que é a minha última contribuição, tem a ver com o mérito da causa. No fim, o Tribunal entendeu que, efetivamente, havia um direito à educação e que o Estado nigeriano tinha o dever de fazer, de providenciar espaços para que para que os seus cidadãos, as crianças, pudessem beneficiar destes direitos. Portanto, é isto. Este caso tem sido considerado um caso bastante, um dos grandes exemplos da proteção de direitos humanos, usando um mecanismo totalmente inovador, porque, de um modo geral, mesmo quando se faz a reclamação em termos de direitos humanos, tende-se normalmente a ir para o Tribunal Africano ou para a Comissão Africana e nunca se pensa nos mecanismos subregionais, que, portanto, podem ser uns mecanismos alternativos e que até muitas das vezes estão mais próximos das populações e dos países. Para terem uma ideia, a sede do Tribunal da CEDEAO é justamente na Nigéria, portanto, isto poderá ter até um impacto localmente. Muito obrigada. Muito bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Comissão Organizadora pelo convite e, de forma particular, à Maria João Carapeto, que, de facto, se tem dedicado em diferentes momentos para realizar eventos
de educação, sobre educação e de qualidade também. E começar por apresentar o tema de que venho falar e que de alguma forma se enquadra no âmbito da investigação de doutoramento que estou a realizar e que no contexto da apresentação de hoje está relacionado com o direito à educação, o acesso efetivo e o exercício do direito à educação em relação às crianças e jovens ciganas em Portugal e em que medida é que a promoção do acesso e exercício efetivo deste direito se constitui como uma obrigação jurídica, que o é, mas qualificada e acrescida. E porquê? E falar aqui num sentido qualificado e acrescido, não tão no sentido estrito do direito, mas de alguma forma mais aberto. Em primeiro lugar, só reafirmar aquilo que é uma evidência. O direito à educação constitui-se como uma obrigação jurídica para os seus Estados, nomeadamente ao nível internacional, os Estados assumem que o direito à educação é um direito de toda e qualquer pessoa e que, nesse sentido, assumem uma obrigação jurídica de garantia desse direito a todas as pessoas. Os contornos dessa garantia passam pela gratuitidade progressiva ao longo dos diferentes níveis de ensino, pela obrigatoriedade do exercício deste direito em relação a todas as pessoas, é por um lado um direito fundamental, mas também um dever fundamental neste sentido, pela diversidade dos tipos de ensino, para que todas as pessoas se possam enquadrar no sistema educativo do seu país e pela acessibilidade, não só formal, mas também material, na criação de condições que permitam a todas as pessoas o acesso efetivo à educação. De alguma forma, o artigo 13 do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais desenvolve aquilo que foi previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e encontra-se também em linha com aquilo que posteriormente veio a ser aprovado na Convenção dos Direitos da Criança. Para além daquilo que são as convenções internacionais e no contexto da Declaração Universal da Soft Law, temos também em linha com este direito os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e, em particular, nesta relação que se enquadra o ODS número 4, que aqui nos chamou a todos. No contexto nacional, o direito à educação é garantido de forma muito semelhante nos artigos 73 e 74 da Constituição da República Portuguesa. No artigo 73, número 2, temos a garantia de que o Estado se propõe a promover a democratização da educação e que, no fundo, é um objetivo de disponibilizar e garantir a educação a todas as pessoas, é uma garantia de universalidade, a democracia no sentido do acesso universal, e na garantia desse acesso universal, a proposta de contribuir para a igualdade de oportunidades e para a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais. Portanto, há uma finalidade última e imediata na tutela e na garantia do direito à educação, em particular no contexto do sistema educativo português. O artigo 74, que se refere particularmente ao direito ao ensino e à educação formal, enaltece a garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar. Portanto, não só uma igualdade formal de acesso para todos, mas uma igualdade material de condições para que todos possam aceder aos mesmos níveis de ensino. Está particularmente relacionado com as bases da nossa Constituição. No artigo 2, a referência à democracia económica, social e cultural, portanto, ao combate a todo tipo de desigualdades nestes campos, e em relação ao artigo 9, a linha D, como tarefa fundamental da Constituição, a promoção da igualdade real entre todos os portugueses. Neste sentido, podemos dizer que o direito à educação é não só uma posição jurídica subjetiva, um direito de todas as pessoas, mas também um valor ou finalidade da nossa comunidade política, da nossa comunidade social e política da qual fazemos parte enquanto cidadãos e cidadãs portugueses e portuguesas. Há um conjunto de obrigações que recaem sobre os familiares em relação às crianças, que são, no fundo, aqueles que têm poderes, deveres sobre as crianças, e também sobre a criança em si, salvaguardando as devidas
especificidades da sua obrigação em relação ao cumprimento da escolaridade obrigatória. Mas também há um conjunto de obrigações estaduais e, de facto, vou agora debruçar mais sobre elas e naquilo que é o direito à educação enquanto direito fundamental. O direito à educação enquanto direito fundamental é um direito social e, portanto, é um direito que estará, juntamente com todos estes direitos, limitado pelos recursos materiais disponíveis e pelas condições de facto existentes. É um direito sob reserva do possível, na terminologia mais comum, e que também depende, nos espaços indeterminados, da concretização política, executiva e legislativa. No entanto, e é à semelhança dos direitos civis e políticos nas liberdades e garantias, um direito que tenha um conteúdo essencial mínimo que está diretamente relacionado com aquilo que é a dignidade da pessoa humana. E é nesse conteúdo essencial mínimo que não poderão existir ou não deverão existir argumentos de limitação em função dos recursos materiais disponíveis e dos campos interminados. E este conteúdo essencial mínimo será, nomeadamente, a acessibilidade para todos e para todas as crianças e jovens que estejam em idade escolar e, portanto, uma acessibilidade para todos e a garantia de que o seu percurso, até ao mínimo obrigatório, é concluído com garantia de condições de sucesso. Isto será um mínimo a garantir a todos e a todas. O que acontece é que, em relação à escolaridade das crianças e jovens ciganas, os níveis de escolaridade atualmente são ainda muito baixos e, portanto, o abandono escolar verifica-se sobretudo a partir do segundo ciclo do ensino e, apesar dos progressos verificados, das mudanças em curso e de alguns exemplos em sentido contrário, portanto, esta não é uma realidade inevitável, há um conjunto de exemplos cada vez mais significativo a demonstrar que outra realidade é possível, a grande maioria não conclui o ensino obrigatório, é uma percentagem inferior a 5%, ou até menos. É ligeiramente mais acentuado o abandono escolar no caso das menores ciganas, algo que já tive a oportunidade de falar num outro evento aqui realizado, e os percursos são muitas vezes marcados pelo insucesso, dado o desinteresse na escolaridade. Há alguns gráficos que assinalam isto que aqui disse. No Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, é um estudo relevante, embora não seja totalmente satisfatório, porque apenas conseguiu sinalizar ou acompanhar a realidade de 6.000 pessoas num universo superior a 50.000, mas de alguma forma é elucidativo. A barra vermelha corresponde às mulheres ou raparigas, a barra azul aos rapazes homens. E, mais recente, o perfil escolar da comunidade cigana foi desenvolvido em 2016-2017, portanto é um estudo recente, em que se contactaram todas as escolas públicas do país e na qual se assinalou o número de alunos a frequentar a escolaridade e a presença nos diferentes ciclos de estudos. No secundário, apenas 256, num universo de quase 13.000. As razões que justificam esta realidade, não poderei, no tempo que tenho, aprofundar com como seria devido para melhor compreensão de quem me está a ouvir, mas baseio-se essencialmente no pouco estímulo que as crianças e jovens ciganos têm para os saberes formais escolares. Pouco estímulo que resulta do facto dos familiares que os acompanham não possuírem as competências necessárias, porque de facto também se encontravam, quando eram menores, nesta situação de desinteresse escolar, por aquilo que é a instituição da escola, poucas referências em relação à frequência escolar prolongada, portanto, e numa comunidade que se constitui por laços fortes entre si, não existem exemplos significativos de prolongamento escolar, portanto não há uma vontade de seguir um role model nesse sentido, porque de facto em muitos contextos esse role model não existe, esse modelo a seguir ainda não, em alguns contextos não existe, noutros já existirá e tem sido de facto um motor de mudança. A escola, neste contexto, ainda não é considerada como uma prioridade, não é tida como suficientemente significativa para a integração socioprofissional. Também uma ideia que reside, e isto é revelado em muitos estudos da área da sociologia, que uma pessoa cigana não tem expectativa de ser aceite no mercado de trabalho por questões discriminatórias, é uma expectativa, muitas vezes confirma-se, noutras vezes não há sequer uma tentativa
para que não seja rejeitado. Portanto, há uma expectativa de rejeição e que faz com que, num alinhamento sistemático e histórico em relação à escola, se vá perpetuando. E o facto de não existirem estas referências e este incentivo da parte dos mais velhos faz com que o ciclo se perpetue de forma constante. Para além disto, este modelo que se encontra estabelecido, esta prática que se encontra estabelecida, uma prática de alguma forma realizada, sobretudo nos contextos de maior exclusão, é também reforçada nas escolas. Há também uma tendência nas escolas, pelos professores e pela própria organização escolar, de reforçar esta ideia de que as crianças e jovens ciganos e ciganas, a certa altura, hão de abandonar a escola. Portanto, há como que uma aceitação de que isto é uma realidade que está estabelecido e que pouco há a fazer. Inclusive, tribunais já terão aceito o abandono escolar justificado por questões culturais e comunitárias. Muitas vezes é como um dado adquirido, inclusive no sistema escolar. Acresce a pressão comunitária real ou simbólica, e aqui a simbologia não direta, mas muitas vezes indireta, por ações de que se retiram algumas ilações, sobretudo em relação às raparigas, para o abandono da escola a partir do segundo ciclo, nomeadamente os teus amigos, os teus familiares também não progrediram para além disso, que também não haverá interesse em continuar. Há outras prioridades agora para acautelar, e o desinteresse e a desadequação que estas crianças e jovens, em alguns contextos, sentem em relação ao ambiente escolar. Portanto, como uma instituição alheia de que nunca fizeram parte e de que, de facto, não se sentem fazer parte quando estão. Apesar das melhorias dos últimos anos, e que têm sido assinaláveis e que dão esperança, de facto, a prática estabelecida é o abandono quase generalizado, não generalizado, sobretudo a partir do segundo ciclo, mas também e de forma mais significativa no terceiro ciclo. Porquê é que esta é uma obrigação jurídica qualificada? Portanto, posto isto, porque a não escolaridade, o facto de atualmente não se completar a escolaridade obrigatória é um franco impedimento, um obstáculo à integração socioprofissional, à integração no mercado de trabalho, ao desenvolvimento de competências e de conhecimentos, capacidades e atitudes de cidadania ativa, cidadania política, de melhor enquadramento na sociedade e nos desafios que ela coloca diariamente. O acesso e o exercício do direito à educação é facilitado pelo acesso a outros bens fundamentais, como a alimentação, como a saúde, como a habitação de qualidade. Ao mesmo tempo, o acesso efetivo à educação contribui para que estes bens no futuro possam ser garantidos a si próprio e aos seus filhos, aos seus familiares, eventualmente aos seus amigos, pessoas mais cegadas neste contexto de comunitário, falando mais concretamente. Portanto, a realização destes bens sociais fundamentais é mútua e enriquece em conjunto. Sem escolarização, limitam-se as possibilidades de escolha no mercado de trabalho, limitam-se as possibilidades as possibilidades quanto a oportunidades de vida significativas e limitam-se também as possibilidades de reversão do contexto de não integração, no sentido de não integração quanto ao acesso a direitos fundamentais como o acesso ao emprego no mercado de trabalho formal. Não há um reverso sem que o acesso à educação esteja garantido na sua essência. Acresce que esta é também uma obrigação qualificada, chamemos-lhe assim, pelo direito especial das crianças e dos jovens à proteção estadual. Direitos que são consagrados, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas são consagrados de forma explícita no artigo 69 e 70 da Constituição, que prevêem uma especial proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens, nomeadamente quando as suas famílias não os promovam ou quando o contexto em que se inserem não é propício ao acesso efetivo a esses direitos. Portanto, é a criação de condições por parte do Estado para que os menores não sejam prejudicados pela realidade, pelo contexto em que nasceram. E neste contexto, no dever de especial proteção, surge a proposta política comunitária, o objetivo político que o Estado assume de combater o abandono escolar precoce, que identifica não só como uma situação de perigo para a educação,
mas também para o desenvolvimento pleno e integral da personalidade das crianças e dos jovens e também com efeitos na sua inserção na vida socioprofissional. Neste contexto, releva, sobretudo, no domínio do direito e dos princípios jurídicos, o princípio do superior interesse da criança, em que se deve acautelar, independentemente das condições em que se encontra o superior interesse da criança, neste contexto, a completar a escola, e, numa transposição para o contexto educativo, o princípio do superior interesse do educando, que não é o abandono da escola como um dado adquirido, mas o desenvolvimento do máximo de políticas e propostas educativas que contribuam para o seu maior sucesso educativo. Em concreto, no caso das crianças e jovens ciganas em concreto, porque é que se trata de uma obrigação jurídica qualificada? O afastamento crónico, sistemático e muito significativo. Nunca houve, nos 500 anos de presença de pessoas ciganas em Portugal, uma presença na escola que fosse significativa. Nunca existiu. Desde o século, desde o início do século XXI, tem aumentado. Nos últimos anos, fruto de algumas medidas e iniciativas, tem crescido de forma ainda mais significativa, mas nunca existiu ou nunca se verificou uma pertença ao meio escolar ao longo destes 500 anos de presença em Portugal. É um dado adquirido, é uma prática estabelecida, sobretudo nos meios mais afastados. Portanto, há uma perpetuação de uma realidade de não acesso, ou de um acesso não efetivo a direitos fundamentais, a educação e, por correlação, a outros direitos, e o mercado de trabalho formal é um deles, a habitação não precária é outro. E, de facto, temos que a universalidade e a democratização, neste contexto em particular, não é uma conquista de abril ainda. Ainda não é uma conquista da Constituição Portuguesa de 76. Não se garantiu a universalidade e a democratização do acesso económico, social e cultural em relação a este grupo sociocultural em específico. É uma tarefa qualificada, é uma tarefa que exige esforços mais exigentes do que em relação a outras situações, e daí ser também uma tarefa que exige mais atenção e mais vontade de ação para que, de facto, este dado adquirido não se perpetue por mais décadas. A concluir, dizer que, independentemente da pertença sociocultural e da não valorização no momento pelas famílias, sobretudo tendo em conta a realidade em que se vão enquadrando ao longo de todos estes anos, desde há 500 anos para cá, portanto, uma realidade de exclusão, uma realidade de afastamento, sobretudo nos contextos mais rurais e mais interiores, em relação à sociedade maioritária, ao grupo sociocultural, chamemos-lhe dominante, em função do número. Portanto, fruto de todo este afastamento crónico em relação à escola, impõe-se a promoção do direito à escolaridade e à formação num regime de igualdade de oportunidades. Isso é uma conclusão que cheguei, por exemplo, nos primeiros slides. Há uma obrigação jurídica de garantir, independentemente da pertença sociocultural e do afastamento crónico. Portanto, não é uma justificação aqueles dois fatores para que os artigos 73 e 74 da Constituição, neste contexto, sejam letra morta. É uma responsabilidade acrescida. Porquê? Pela igualdade de todas as crianças e jovens, independentemente do meio em que nasçam, pelo superior interesse da criança, que tem o mesmo direito a desenvolver-se plena e integralmente, sobretudo no contexto da sua personalidade, e tem o direito a que lhe sejam proporcionadas as mesmas oportunidades e que o contexto que encontraram à nascença se possa progressivamente aperfeiçoar, melhorar, sejam aprofundadas as condições para que possa estudar e que possa reverter o ciclo de não integração ou não inclusão social na perspectiva do não acesso a direitos, e a dignidade humana. O mínimo essencial do direito à educação é o acesso pleno e integral. É o mínimo que está diretamente relacionado com a igual dignidade de todas as pessoas a direitos fundamentais.
e é pelo facto de esta ser uma tarefa evidentemente acrescida, por outra razão não estaríamos em 2019 perante este contexto, é que eu assumo isto como um dever jurídico qualificado, uma obrigação acrescida do sistema educativo português, do Estado português, da sociedade civil. Aquilo que gostaria agora de trazer é uma teoria, uma ideia de Agostinho Reis Monteiro, da área das ciências da educação, mas com muito trabalho relacionado com o direito, que fala sobre o conceito de educação de direito e que o associa a um conceito muito, muito conhecido dos juristas, que é o Estado de Direito. E ele relaciona-nos dizendo que, tal como o Estado de Direito é legitimado pelo respeito pelos direitos fundamentais, também o direito à educação o devia ser. Ou seja, para ele, o direito à educação consagrado na Constituição da República Portuguesa e ao nível internacional e noutras Constituições, é um direito ou uma educação de direito. Ou seja, é o direito a garantir uma educação que respeite os direitos fundamentais garantidos nas Constituições, nos tratados, nas convenções internacionais. Ao ser uma educação de direito, é uma educação que obriga todos os educadores e instituições, seja de que índole for, num Estado de Direito. É uma obrigação jurídica garantir um direito à educação neste sentido. A concretização desta obrigação, que é a tarefa que será mais difícil e que não se resolve numa meia dúzia de anos ou com meia dúzia de medidas. A adoção de medidas adequadas que previnam o abandono e insucesso escolar neste contexto terão de ser medidas, em algumas realidades certamente que terá a passar por isto, por políticas educativas específicas, que passem pela ponderação, não só em abstrato a um nível global, mas sobretudo em concreto, no contexto local, perante a realidade local, num trabalho em rede que envolva diretamente pessoas ciganas, adultos, que sejam, neste sentido da promoção do direito à educação, modelos de incentivo, modelos de continuidade, pessoas que não sejam ciganas, mas que trabalhem e compreendam o contexto e realidade local e de que forma é que este direito pode ser promovido, tendo em conta a realidade social em concreto em que se encontram, e, neste sentido de envolvimento direto, a aposta na mediação sociocultural ou intercultural pela contratação, e aqui é necessariamente a aplicação de um recurso que poderá provir de fundos ou um recurso público em específico, na mediação sociocultural que passa pela criação de pontes entre as famílias, entre a escola, o acompanhamento da criança, para que sinta que aquele espaço é um espaço mais seu pelo facto de encontrar uma pessoa do seu grupo sociocultural com quem tem relações sociais e familiares mais próximas, que incentive a frequência escolar e que demonstre que de facto aquele não é um espaço alheio e que outra prática para além daquela que está estabelecida é possível e poderá contribuir para uma vida mais integrada na sociedade e mais digna pelo acesso a direitos e a outras oportunidades. E estas são, no fundo, medidas que concretizam a igualdade material, ou seja, concretizam o acesso a direitos, compreendendo as diferenças no contexto social, no contexto cultural, as diferentes necessidades e que, no fundo, procuram, na sua essência, combater disparidades sociais e económicas, assegurando aquilo que é o disposto na nossa Constituição e no direito internacional, que, em grande medida, se complementam e se repetem ou reafirmam, sublinham-se mutuamente. Para terminar, dizer trazer aqui uma frase de um importante estudioso sobre as comunidades ciganas em toda a Europa. A escolarização das crianças ciganas é uma questão de sociedade que ultrapassa largamente a pedagogia, ou seja, não é uma questão que envolva só a escola, é uma questão que envolve outras questões, nomeadamente o acesso ao mercado de trabalho, nomeadamente o acesso à habitação, nomeadamente a relação intercultural, a relação entre ciganos e não ciganos, a relação entre todas as pessoas, e é uma questão de comunidade que ultrapassa largamente o indivíduo. Ou seja, é uma questão que não envolve apenas a criança ou o jovem, que envolve toda a família, envolve as suas relações. E quando os meios, sobretudo quando são mais fechados, nos chamados guetos em bairros de habitação social ou em acampamentos de habitação precária, sobretudo nesses contextos, esta é uma questão que ultrapassa de forma ainda mais alargada
o indivíduo e que exige um trabalho redobrado para que, de facto, o superior interesse da criança seja aplicado em relação, ou seja, uma realidade em relação a todas as crianças e não só àquelas em que o desafio de promover a educação é mais fácil. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado ao professor Daniel. Não há muito tempo, não há necessidade do resumo que é feito pela moderadora, porque todos os expositores foram de uma objetividade, de uma clareza que realmente dispensa esse papel. Eu agradeço a todos e gostaria de fechar este painel, que teve a temática de educação e direitos humanos, se me permitem, com uma citação de Paulo Freire, porque acho que isso vai sintetizar o que foi dito aqui. E o Paulo Freire diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.